Vamos lá, notícias boas. Primeiro, John Arias não teve nada de sério e deve jogar contra o Internacional. Segundo, ingressos contra o Internacional poderão ser carregados na carteirinha e-ticket. Terceiro, essa não tem que eu falar muito. Não, a Conmebol marcou uma nova audiência para tratar do caso do Manuel e tal, do doping. Não é uma notícia pra ficar aplaudindo aqui, não. Giro de notícias. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Peço que você deixe um like aqui embaixo se puder e se inscreva aqui no canal. Vamos embora, cara. Só começando sobre essa questão do Manuel, porque no final das contas é importante, tá? Pra gente. A Conmebol marcou uma nova audiência para poder tratar do caso do zagueiro Manuel, né? Que tá suspenso por doping, é uma suspensão preventiva desde o meio de junho, mais ou menos. As audiências preliminares foram adiadas 2 vezes porque o pedido de contraprova, que é uma segunda amostra ali que vai ser reexaminado e tal, não chegou a ficar pronta até essas audiências preliminares. O Manuel também trocou de escritório de advocacia e tal, enfim. A nova audiência foi marcada para o dia 22 de julho. 22 de setembro. Tô 2 meses atrasado. Próxima sexta-feira. O Manuel vem treinando, enfim. E apesar até do Fluminense ter colocado todo o corpo jurídico à disposição do Manuel, ele preferiu contratar um advogado ali, especialista dele também. Enfim, toda sorte ao Manuel, que tenha sido só um azar, que tenha sido uma contaminação que não renda uma suspensão pra ele. É um cara que eu não tenho raiva, então, né? Enfim, tomara que dê tudo certo na sexta-feira na audiência. Agora sim, vamos às boas notícias. O Fluminense, o Vitor Lessa informou primeiro e tal, enfim. E depois disso, o Fluminense soltou uma informação através da sua assessoria de imprensa de que, tá aqui, ó, achei a informação como tá escrito. Informação: o meia-atacante John Arias foi diagnosticado com uma entorse leve, faz o L de leve, no tornozelo direito. Já iniciou o tratamento e deve voltar aos treinamentos em breve. Isso foi divulgado pelo próprio Fluminense, depois que o próprio Vitor Lessa já tinha colocado no seu Twitter a informação de que o John Arias passou pelos exames na segunda-feira, confirmaram que teve uma torção ali, um entorse grau 1 no tornozelo, que é o mais leve, e que, enfim, obviamente varia de jogador para jogador, mas a recuperação deve levar cerca de 1 semana e é provável que ele jogue contra o Internacional. O jogo acontece daqui a 10 dias depois da lesão, né? Mas obviamente vai depender do tratamento, enfim, de como o John Arias vai responder. Como é um jogador que teve pouquíssimas lesões, eu até fui pesquisar, cara, e eu não achei relatos de lesões de John Arias. Até acho um ou outro post falando que o John Arias sentiu dores, uma ou outra coisa ali, mas não achei um relato de lesão mesmo do John Arias, deixando fora da partida. Enfim, então positivamente, ele vai estar liberado para jogar o jogo de ida e 100% para o jogo de volta. Tenho medo se esse jogo de ida ele de repente não vai estar liberado, mas não vai estar podendo jogar o seu melhor futebol. Vamos lembrar que no ano passado, por exemplo, o Luiz Henrique sofre uma lesão no jogo de ida contra o Olímpia, uma entrada duríssima. Tem aquela questão toda da venda dele, etc, enfim, mas ele joga no sacrifício o jogo do Paraguai, não joga bem, joga mal até lá. E, enfim, depois ele fica fora mais umas 2 semanas para até se recuperar 100% da lesão que tinha sofrido. Então, assim, tomara que o John Arias não precise também jogar no sacrifício, né? Caindo o seu rendimento. Tomara que esteja tudo bem, mas, assim, das notícias, o melhor, né? De que o jogador, após prender o seu pé lá no chão do gramado sintético do Newton Santos, teve só uma torção grau 1. A gente até falou lá na hora, quando a gente tava lá no Maracanã, no Engenhão, que a gente viu ele saindo, né? Eu falei, cara, eu vi a forma como o Alexander saiu lá no Mineirão. Eu já vi vários jogadores saindo com uma lesão até, de certa forma, média. Do Alexander, a primeira, por exemplo, não foi grave, né? Uma lesão média, 1 mês depois ele já estava pronto, mas teve outra lesão depois, por isso que demorou muito. Mas a primeira lesão dele no joelho é uma lesão média. E saindo de muleta, saindo
o jeito que o John Arias estava saindo, andando ali e tal, dava pra poder ter a noção inicial de que provavelmente não era nada. Eu até comentei isso, eu não vi o John Arias saindo, não vi os vídeos, porque eu tava descendo o elevador na hora que ele passou, mas vendo os vídeos ali, até comentei no vídeo que saiu ontem. Enfim, notícia positiva, John Arias a lesão. Quer dizer, não é positiva porque não era pra ter tido lesão, mas no final das contas, John Arias tem a lesão mais leve possível. Cara, pra gente fechar esse bom vídeo aqui, esse vídeo positivo, um adendo sobre a questão do John Arias. Germancano não preocupa, tá? Segundo a matéria do GE. Globo, Germancano não preocupa, deve ficar até à disposição para enfrentar o Cruzeiro, mas provavelmente vai ser poupado, né? Mas Germancano não preocupa, não. Cara, uma boa notícia trazida pelo Vilela. Ó, vou botar aí na tela, o Vilela publicou isso no Instagram dele, quiser seguir lá também, Vilela Viajante Tricolor. Vou botar aí na tela para vocês darem uma olhada no vídeo que ele trouxe agora agora há pouquinho, na verdade, na tarde dessa segunda-feira. Pera aí, deixa eu botar o som, né? Recebeu uma ligação, e não foi do Fluminense, que o Fluminense vai poder, o torcedor do Fluminense vai poder carregar o ingresso na carteira e vai poder também obter o ingresso pelo e-ticket, tranquilizando diversos tricolores que teriam muita dificuldade para poder trocar o ingresso. Então, prevaleceu o bom senso, parabéns Fluminense, parabéns às autoridades, né? Foi muito importante essa decisão para facilitar o acesso dos torcedores. E você amanhã às 12 horas vai poder acessar o site do Sócio Futebol para tentar pegar o seu ingresso e também... E aí o Vilela vai continuar com uma outra coisa que a gente vai falar já já. Primeiro, então, segundo o Vilela, né, bom deixar claro isso, vai estar liberado. Segundo o Vilela, vai estar liberado. O Vilela é um cara que tem credibilidade, né, no meio da torcida, não é um cara que gosta de dar notícia, então isso é vantajoso. E foi o cara que acertou o caso Marcelo, né? Foi o cara que tirou de onde ninguém esperava, não ficou fazendo, levanta. Um monte de gente quer dizer que acertou o caso Marcelo. Não, eu falava uma semana antes, não. Ele falou, ó, contratou e chega amanhã. Então o Vilela é um cara que dá pra gente confiar tranquilamente. Então, vai estar liberado, então. Pra quem não tá entendendo nada, explicando de uma maneira bem rápida, a PM tinha proibido, o BEP, né? Tinha proibido que você pudesse entrar no Fluminense Internacional da próxima quarta-feira com carteirinha de sócio ou e-ticket. Todas as pessoas, inclusive sócio 100%, geral, teria que entrar no estádio com um ingresso retirado. Ou seja, todos precisariam ir antes a um ponto de troca para poder retirar o ingresso. E isso, obviamente, prejudicaria muito o tricolor que trabalha, prejudicaria muito o sócio que paga para ter essa vantagem, prejudicaria e muito o tricolor que vem de fora do Rio de Janeiro e chega no dia do jogo. Enfim, tinha essa proibição. O Fluminense estava marcado para começar a vender o ingresso na última quinta, recebeu essa notificação da proibição, adiou a venda de ingresso para segunda e depois adiou para amanhã, meio-dia, nessa terça-feira, para poder ter uma reunião nessa segunda com o BEP. Teve a reunião às 3 da tarde, conseguiu fazer o convencimento do BEP de que não era necessário isso, de que a torcida do Fluminense não arrumou confusões dentro dessa lógica de quando pôde entrar com e-ticket, etc. Eu expliquei tudo no vídeo anterior, quais são as bobeiras ali que a segurança pública exigia por pura e exclusiva hipocrisia. Dito isso, ou seja, vai dar para carregar o ingresso na carteirinha, muito mais facilidade, principalmente para aquele que vem de fora. Outra coisa que o Vilela ia falar ali, mas aí eu preferi já te explicar aqui direto, é que o Fluminense, as longas filas para comprar internet e tal, estão sendo resolvidas pelo Fluminense. O Fluminense lançou um novo site, em conjunto com o Futebol Card, que é o site fluminense.futebolcard.com. Se você acessar esse site aí, você vai ver que esse site é exclusivo de jogos do Fluminense. Aqui tá o ingresso para o museu, né, do Fluminense e tal, mas aqui, ó, jogos do Fluminense, nesse momento que tá aberto é Fluminense Cruzeiro. Você, sócio, vai poder comprar direto por esse site. Gabriel, qual é a diferença de eu comprar nesse site se eu vou ter que logar aqui, ó, aqui em cima? Vocês não estão vendo que eu tô na frente, ó. Mas se aqui em cima eu vou ter que botar o meu login e o meu coisa de sócio e tal, tudo igual, era igualzinho que era antes, né? Não, porque você está tirando o intermediário do site de sócio do Fluminense. Porque o que acontecia? Tinha dois gargalos, né? O primeiro gargalo era o seguinte, todo mundo entrava no site de sócio. E aí você ia para a estrutura do site de sócio, imagina que tem uma sala. Todo mundo chegava nessa sala. E aí essa sala só tem uma porta de entrada. Então,
abarrotava e ninguém conseguia passar. O site do sócio caía. O que acontecia? Todo mundo que estava passando por lá queria ir para onde? Pro site do Futebol Card. Comprar o ingresso, que é onde se compra o ingresso, é no site do Futebol Card. E aí, do site do sócio pro site do Futebol Card também, era uma porta só. Então você tinha 2 gargalos. Agora, com esse site direto no Futebol Card, você tira o site do sócio da jogada. Se acontecer algum problema de cair, etc., é um problema só do Futebol Card. Não tem acontecido. Inclusive, o fato do Fluminense ter restringido agora a compra de planos que não são família a um só ingresso por CPF já facilitou e diminui o número de compras. Ao que parece, todo mundo que é sócio 100%, são cerca de 40 e poucos mil, 42, 41 mil sócios, tem direito à prioridade 1. Né? Você bota ali mais o Leste Raiz, vai para uns 42 mil. Todos esses vão conseguir comprar ingresso, porque você tem 50 e tantos ali à venda, né? 52, 53 à venda, mais visitante, mais como é bom e tal. Então todos esses vão conseguir comprar. Óbvio, tem os planos família, talvez não pro setor que você quer e tal, mas aparentemente geral vai conseguir, beleza? Amanhã ao meio-dia, abre a venda, você pode acessar fluminense.futebolcard.com, logar com teu sócio e fazer a compra para esse jogo decisivo. Tamo junto, até a próxima, valeu!